partir de agora, então, estamos gravando a nossa aula de geometria analítica. Vamos lá, colocando em tela cheia para a gente começar. Antes de começarmos a falar de uma matéria nova, é importante a gente relembrar que, por mais cansado que a gente esteja, a determinação que você tem diante do que você quer alcançar leva você a resolver como é que você vai se dedicar a isso, né? E se você vai se dedicar ou não. Então lembre-se, o seu sucesso está próximo, mas ele depende ainda de um pouco mais de dedicação, tá? E Charles Chaplin diz assim: bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante. Fica aí um recadinho então para a gente começar a nossa semana com o pé direito, nossa matéria nova de geometria analítica, tá? A primeira coisa que a gente vai conhecer um pouquinho é sobre quem criou a geometria analítica, que você o conhece, não só aqui, mas em filosofia também. É o René Descartes, né? René Descartes, ele se formou primeiro em Direito, ele estudava na França, ele era de uma situação financeira boa, então ele teve professores em casa, né? Prestou a prova, passou aí para a Universidade de Direito, foi o seu primeiro curso, mas quando ele terminou, ele percebeu que o que ele gostava mesmo era de matemática, física e filosofia. Então, se dedicou aí a esses outros conteúdos. Depois, com um tempo a mais, você dá uma lida mais detalhada na biografia dele. Conta a história que René Descartes, observando uma parede, uma mosca, né, caminhando nessa parede, ele percebeu que ele poderia trabalhar coordenadas para onde aquela mosca se localizava. Foi quando ele teve a ideia do plano cartesiano, tá? Então, estudar a geometria analítica é estudar no plano cartesiano equações de reta, equações de circunferência e figuras, tá? Então você leva ali para aquele plano pontos, esses pontos dão origem a figuras e essas figuras você pode obter área, você pode obter perímetro e outras coisas mais. Então vamos lá, vamos unir a álgebra e a geometria aqui nessa matéria final que é a geometria analítica. Então, relembrando que você tem um plano cartesiano, esse plano é dividido no eixo da horizontal e o da vertical, que são perpendiculares entre si, o eixo X, também conhecido como eixo das abscissas, o eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas. O ponto O é o ponto de encontro dos dois eixos, é a origem do sistema, tá? Todo ponto sempre tem duas coordenadas, a primeira sendo de X e a segunda sendo de Y. Um ponto que estiver no primeiro quadrante tem coordenada de X positiva e de Y também. Um ponto do segundo quadrante tem coordenadas de X negativa com Y positivo. Terceiro quadrante, X e Y negativo. Quarto quadrante, X positivo com Y negativo. É importante que você tenha isso em mente, tá? Para que você possa resolver os exercícios que virão. Então, primeiro quadrante, mais e mais. Segundo, menos, mais. Terceiro, menos, menos. Quarto, mais e menos. Vamos ver aqui, os eixos coordenados dividem o plano em 4 regiões. Então, eu tinha um plano. Quando eu traço o plano cartesiano, eu divido nos 4 subplanos, né, que recebem nomes no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Todo ponto que estiver em cima do eixo X é um ponto que tem Y0, ordenada 0, né? Todo ponto que estiver em cima do eixo Y é um ponto que tem X0, ou seja, abscissa 0. É importante você também saber como são os pontos que estão na bissetriz dos quadrantes pares e ímpares. Esse aqui é um quadrante ímpar, ó, primeiro para terceiro quadrante. Para ser bissetriz, você tem que dividir o quadrante em duas partes iguais. Ou seja, se eu tinha um ângulo de 90, eu tenho 2 de 45. E se a reta passa pela bissetriz dos quadrantes ímpares, a coordenada que x tiver, y também terá.
Então, se aqui for 3, lá será 3. Se aqui for 4, 4. 5, 5. E assim por diante. Se essa reta estiver aqui no terceiro quadrante, se x for menos 1, y também será. E é x menos 2, y menos 2. Então, eu preciso guardar que na bissetriz dos quadrantes ímpares, a reta tem a coordenada de x exatamente a mesma da coordenada de y. E se a reta estiver na bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto, o que vai acontecer? Se x for 2, y será menos 2. Se x for menos 4, y será 4. Então, na bissetriz dos quadrantes pares, a coordenada de x é o oposto de y, né? x3, y menos 3, x menos 4, y 4, tá? Então, é fundamental que você tenha em mente essas informações. Quais, Lene? Primeiro quadrante, coordenadas de x e y positiva. Segundo, x negativo com y positivo. Terceiro, x e y negativo. Quarto, x positivo com y negativo. Segunda informação, todo ponto que está em cima do eixo x tem a ordenada, ou seja, o valor de y 0. Todo ponto que está em cima do eixo y tem a abscissa, ou seja, o eixo x 0. Todo ponto que tiver na bissetriz dos quadrantes ímpares, a coordenada de x é a mesma de y. E todo ponto que tiver na bissetriz dos quadrantes pares, a coordenada de x é o oposto da coordenada de y. Então, vamos ver um pouquinho disso aí nos exercícios que aparecem a seguir. Identifique a sentença falsa. O ponto 0 e 2 pertence ao eixo y. Dê uma olhada aí nessas sentenças e me diga qual é a verdadeira. Pensa aí um pouquinho. Ou melhor, qual é a falsa? Que letra vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Samuel aposta na letra E. Por que, Samuel? Isso. Posso falar para aqui um exato? Pode falar, fique à vontade. Por que a letra E está errada? Eu li todas as acima da E, eu li elas como você passou, nenhuma delas está errada, então já podia ir para eliminação. Mas se fosse para E direto, ele está dizendo que o ponto raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1, pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Só que a gente viu que a bissetriz dos quadrantes pares, o x é o oposto de y. O que aconteceria, para acontecer esse caso, teria que ser uma bissetriz do ponto ímpar. Muito bem, exatamente isso, Samuel. Então, vamos lá. A letra A está certa porque um ponto que tem a coordenada de x 0 está em cima do eixo y. B, certa porque um ponto que tem a coordenada de y 0 está em cima do eixo x. Se as coordenadas são iguais, o ponto está em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares. Se as coordenadas são opostas, o ponto está em cima da bissetriz dos quadrantes pares. Como Samuel falou, esse daqui deu coordenadas para x e y a mesma, ele estaria em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares e não dos quadrantes pares. Falsa a letra E. Pensem aí sobre a questão 2. Um ponto do plano cartesiano é representado pelas coordenadas x mais 3y é a coordenada de x, menos x menos y é a coordenada de y. E esse mesmo ponto também é representado por 4 mais y como coordenada de x, 2x mais y como coordenada de y. Em relação ao mesmo sistema de coordenadas, calcule x elevado a y. O que faríamos aqui? Que ideia utilizaríamos para resolver isso? Pode abrir o microfone quem quiser me falar. Eu tenho as coordenadas de um ponto, sei que ele é exatamente igual ao outro. Então, como eu devo começar a me organizar aqui para poder achar valor de x e y? Olha, Lene, se os pontos são os mesmos, então a coordenada que representa x aqui do primeiro
tem que ser igual a que representa x do segundo. E a mesma coisa para y. Então, ó, x mais 3y tem que ser igual a 4 mais y, tá? X mais 3y igual a 4 mais y. E menos x menos y tem que ser igual a 2x mais y, porque os pontos são os mesmos. Ao fazer isso, eu consigo organizar um sistema, ó. X, passo y para o primeiro membro que vai negativo, então vai ficar x mais 2y igual a 4. A segunda, menos x menos 2x deu menos 3x, menos y deu menos 2y igual a 0. Duas equações, duas incógnitas, sistema. Vou resolver o sistema, deixa eu ver aqui. Vou multiplicar a primeira por... Não precisa nem multiplicar, já tem opostos aqui, né? Dá para cortar, mais 2y com menos 2y. Subtraindo aqui, x menos 3x deu menos 2x. 4 mais o 0 deu 4. Então, 4 dividido por menos 2 é o valor de x. Escolhi uma das equações que eu trabalhei, escolhi essa daqui. X mais 2y igual a 4. Troquei x por menos 2. Menos 2 vai para o segundo membro, mais 2. 4 mais 2, 6. 2y igual a 6. 6 por 2 deu 3. Então, montando o sistema, resolvendo, eu tive x menos 2 e y 3. O que o exercício quer? Que eu pegue o valor de x e eleve a y. Menos 2 ao cubo, que vai dar menos 8. Resposta certa, letra A, tá? Então, ó, se o ponto é o mesmo, igualo coordenadas de x, igualo coordenadas de y, resolvo o sistema. Quando tiver x e y, venho aqui. Menos 2 ao cubo deu menos 8, ok? Agora, vamos lá. Outra coisa importante de você aprender a calcular aqui na geometria analítica é o seguinte. Se você tem um segmento AB, como é que você acha o ponto médio? Ou seja, o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Basta você fazer para x, o x médio é a coordenada de x de A mais a de x de B dividido por 2. E o y médio é YA mais YB dividido por 2. Ou seja, o ponto médio é a média aritmética das coordenadas dos pontos que eu estou dividindo ao meio, tá? Então, eu tenho aqui o segmento AB, quero achar o ponto médio. Para achar x médio, média aritmética de xa mais xb sobre 2. E para achar o y médio, média aritmética do ponto A e do ponto B de y. Ya mais yb sobre 2. Então, vamos lá. A figura a seguir apresenta o gráfico da reta R. Quem é a reta R? 2y menos x mais 2 igual a 0, no plano cartesiano. Então, eu venho aqui no plano, percebo que essa é a tal reta R que ele está falando, percebo que eu tenho um ponto aqui, cujo y é 3. Aí ele pergunta assim, quais são as coordenadas do ponto P indicadas na figura? E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho a reta que representa, eu tenho a equação da reta na forma geral, que representa essa reta aqui. Olhando para o gráfico, eu sei que a coordenada dele é de y. Como é que eu faço para achar a coordenada de x? Vou até a equação, troco o y que eu tenho para achar o x correspondente, ó. A reta não é representada por essa equação, 2y menos x mais 2 igual a 0, e eu sei que y é 3, então eu vou trocar o y por 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos x mais 2 igual a 0. 6 menos x mais 2 igual a 0. Menos x igual a menos 8. O valor de x daquele ponto é 8. Então, quais são as coordenadas dele? 8 para x, 3 para y, ok? Esse exercício aqui, ó, me dá esse exercício quer as coordenadas do ponto médio de segmento de pontos A, 5 e menos 2, e B, menos 1 e menos 4. Então, vou usar a fórmula que eu te falei agora mesmo, ó.
Para você achar o x médio, você faz xa mais xb dividido por 2. Então, 5 mais 1 menos 1, deu 5 menos 1 dividido por 2, 4 por 2, 2. Para achar o y do ponto médio, ya mais yb sobre 2. Menos 2 mais o menos 4 dividido por 2. Menos 6 sobre 2 deu menos 3. Então, as coordenadas do ponto médio, 2 em x menos 3 em y. Letra D de dado, tá bem? Guarda essa ideia aí de como encontrar o ponto médio. Sempre a média aritmética de x e de y. Seguindo, relembrando com você, o que é baricentro? Baricentro é o ponto de encontro das medianas. Mas o que é mediana mesmo, Lene? É o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, eu vou partir do vértice A e vou traçar a mediana, relativa ao lado BC. Vou traçar também a mediana relativa ao lado AC. E traçaria também a mediana, que passaria aqui, relativa ao lado AB. Quando eu traço essas três medianas, elas se encontram num ponto, que é o ponto de gravidade de um triângulo, ou seja, se eu tenho que pendurar um abajur triangular e ele está pendendo para um lado ou para o outro, eu preciso encontrar o baricentro dele, que é o centro de gravidade, que é exatamente ali que eu vou pendurar, porque aí ele não vai pender para nenhum lado, tá? Como é que eu encontro esse centro de gravidade aqui na geometria analítica? Basta você fazer, xa mais xb mais xc e dividir por 3. Ou seja, x do baricentro é somar as três coordenadas de x e dividir por 3. E y do baricentro é somar as três coordenadas de y e também dividir por 3. Deixa eu ver se eu trouxe um exercício aqui. Trouxe, o exercício que é o baricentro do triângulo ABC, de vértices A, menos 5 e menos 5, B, 1 e 5 e C, 19 e 0. Então, eu vou achar x do baricentro, que é o centro de gravidade. xa mais xb mais xc dividido por 3. Vai ficar menos 5 mais 1 mais 19 sobre 3. 15 sobre 3 deu 5. Como é que eu vou achar o y do baricentro? Somando as coordenadas de y e dividindo por 3. Menos 5 mais 5 mais 0. Dividido por 3. 0 por 3 deu 0. Então, o baricentro tem as coordenadas 5 em x, 0 em y. Letra C, tá? Então, novas informações aí. Ponto médio, média aritmética em x e em y dos pontos. Baricentro, soma as três coordenadas de x e divide por 3, que te dá o x do baricentro. Y do baricentro, soma as três coordenadas de y e divide por 3, ok? Olha esse outro exercício que eu trouxe da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. No triângulo ABC são dados o vértice A, 3 e 4, o vértice B, menos 3 e 2, e a terceira informação, que o centro de gravidade é 1 e 1. Então, C é o terceiro vértice do triângulo. Que coordenadas ele tem? O que eu faço? Eu tenho um triângulo ABC, eu conheço as coordenadas do ponto A, conheço as coordenadas do ponto B, sei qual é o centro de gravidade. Eu quero achar as coordenadas do ponto C. O que eu vou usar? A mesma ideia que eu usei aqui, Quem é a coordenada do x do baricentro? 1. Como é que eu acharia o x do baricentro? xa mais xb mais xc dividido por 3, tá? Então, x do baricentro é igual a x de A mais x de B mais x de C dividido por 3. Aplico proporção, fica 3 menos 3 mais x do centro do ponto C igual a 3 vezes 1, 3. Aí, x do ponto C deu 3. A mesma coisa eu vou fazer para achar o y do centro de gravidade, Quem é o y do centro de gravidade? 1. Como é que eu acharia ele? Ya mais ya mais yb mais yc dividido por 3.
4 mais 2 deu 6, mais YC, igual a 3 vezes 1, 3. Quem é o Y do ponto C? 3 menos 6. 3 menos 6 deu menos 3. Então, o ponto C tem as coordenadas 3 em X, menos 3 em Y. Resposta certa, letra C. Ok? Dúvidas aqui? Posso seguir? Seguindo, então, vamos aprender agora como que se calcula distância entre dois pontos. Como assim distância entre dois pontos, Lene? Olha para cá. Eu tenho o ponto A, tenho o ponto B. Liguei, formei um segmento. Como é que eu vou achar a medida desse segmento se ele for horizontal? Basta eu pegar o YB menos o XB menos o XA, tá? Então, se eu tenho um segmento na horizontal, o tamanho que ele tem é x do ponto B menos x do ponto A. E se o segmento estiver na vertical, y do ponto B menos y do ponto A. E se o segmento estiver inclinado, Lene, como é que eu vou fazer? Vamos lá então, ó. Se o segmento estiver inclinado, eu tenho aqui x do ponto A, y do ponto A. X do ponto B, y do ponto B, ok? Eu vou fechar um triângulo retângulo aqui. Ó, fechei um triângulo retângulo. Esse ponto aqui é o ponto C, ok? Então, quem é essa medida aqui, desse segmento? Ela vai ser x do ponto A menos x do ponto B, porque ela está na horizontal. Quem vai ser o y aqui do ponto C? Vai ser o YA menos o YB, porque é um segmento na vertical, tá? Então, se eu quero achar esse cateto, YA menos YB. Se eu quero achar esse, XA menos XB. E se eu aplicar Pitágoras, eu consigo a distância de A até B de um segmento que está inclinado, tá? Então, a distância de A até B ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao segmento que vai de B até C ao quadrado, mais o segmento que vai de A até C ao quadrado. Mas quem é BC? É XA menos XB ao quadrado. E quem é AC? YA menos YB ao quadrado. Quadrado muda de lado em forma de raiz. Então, eu estou dizendo assim, todo segmento que tem inclinação, para você achar a medida do segmento, ou seja, a distância entre os dois pontos, você vai fazer a raiz de XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado, tá? Repetindo, segmento na horizontal, XB menos XA ao quadrado. Segmento na vertical, YB menos YA. Voltando, pessoal. Segmento na horizontal, XB menos XA. Segmento na vertical, YB menos YA. Segmento inclinado, fecha o triângulo. Ao fechar o triângulo, você vai ter aqui, ó, YA menos YB como cateto, XA menos XB como cateto, YA menos YB como outro cateto, e aplicando Pitágoras, você consegue, deixa eu abrir aqui para a Lila, você consegue a medida que você está procurando, que é a distância do ponto A até o ponto B. Então, a distância de A até B ao quadrado é igual XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Quadrado muda de lado em forma de raiz. Toda vez que você quiser a distância de A até B de um segmento inclinado, você vai jogar no radical XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Dê exemplos, Lene. Ok, vamos lá. Eu tenho uma fórmula, eu quero a distância do ponto A até o ponto B. Aí, olha só, eu estou vendo que as coordenadas de Y são as mesmas, não é isso? Então, basta fazer 4 menos 2. É um segmento na horizontal. Ó,
As coordenadas de y são iguais, então 4 menos o menos 2 vai dar 4 mais 2, 6. Ou então você pode aplicar a fórmula xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Aqui vai dar menos 6 ao quadrado, 36, mais 0, né, raiz de 36, que é 6. Olene, obrigatoriamente eu tenho que ir de C para D ou eu posso ir de D para C? Tanto faz. Por quê? Porque como você vai elevar ao quadrado, se der um valor positivo ou negativo, o resultado é o mesmo. Mas você tem que ter um cuidado. Se você pegar o x de C para começar, você também tem que pegar o y de C para começar. Então, eu vou achar a distância de C até D. 7 menos 2 ao quadrado mais 1 menos 3 ao quadrado. Aqui deu 5 ao quadrado, 25, menos 2 ao quadrado deu 4. 25 mais 4 deu raiz de 29, tá? De novo, eu quero a distância do ponto E até o ponto F. Então, raiz de 0 menos 5 ao quadrado mais 3 menos o menos 1, que deu 3 mais 1 ao quadrado. Aqui vai dar menos 5 ao quadrado, que é 25, mais 4 ao quadrado, que é 16. 16 mais 25 deu raiz de 41, tá? E para fechar, eu preciso a distância de G até H. Então, vou fazer 1 menos o menos 4, que deu 1 mais 4 ao quadrado, mais 1 menos o menos 4 de novo, que deu 1 mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, mais 25 deu raiz de 50. Aqui eu já tenho o número exato, aqui eu não fatorei, porque é número primo, aqui também é número primo. Mas a gente deveria fatorar o 50, que vai dar 5 raiz de 2, e deixar a resposta fatorada, tá? Então, essa daqui é a fórmula para calcular a distância. Você pode começar tanto desse ponto para cá, como desse ponto para lá. Mas, lembrando que se eu pego aqui, por exemplo, ó, eu faria 2 menos 7 ao quadrado, 3 menos 1 ao quadrado. 2 menos 7 daria menos 5, que ao quadrado dá 25, que é o mesmo resultado que começando de lá para cá, tá? 3 menos 1 dá 2, aqui daria menos 2 ao quadrado, ambos têm o resultado 4. Então, você escolhe o ponto que você vai começar, mas se você iniciar pelo x de B, você também tem que iniciar pelo y de B, ok? E aí eu trouxe aqui alguns exercícios, ó. Sendo os pontos A 3 e menos 2 e B 5 e 4, qual a medida do segmento AB? Então, vamos lá. Distância de A até B é a raiz. Posso começar daqui ou de lá? Vou começar daqui, ó. 5 menos 3 ao quadrado mais 4 menos da fórmula, o menos 2 do ponto, deu 4 mais 2 ao quadrado. Então, 5 menos 3 deu 2 ao quadrado, 4 menos o menos 2, 4 mais 2 ao quadrado, 6 ao quadrado. 4 mais 36 deu raiz de 40, fatorando 2 raiz de 10. Letra A. Letra B. O ponto B, 3 e B, é equidistante dos pontos A e C. Logo, o ponto B é... O que significa a palavra equidistante? Equidistante significa mesma distância. Então, o exercício está dizendo assim, que o ponto B de coordenadas 3 e B, ele tem a mesma distância que ele tem de A, ele também tem de C. Então, ele está me dizendo que BA é igual a BC, porque essas distâncias são iguais, ó. A distância de B até A é exatamente a mesma de B até C, porque B é equidistante de A e C. Como é que eu calculo a distância de B até A? Ó, posso começar daqui ou de lá. 4 menos 3 ao quadrado mais 0 menos B ao quadrado, que vai ser igual à raiz da distância de B até C, que vai ficar 0 menos 3 ao quadrado mais 4 menos B ao quadrado. Raiz de um lado e do outro eu posso cortar. 4 menos 3 deu 1 ao quadrado, 1.
menos b ao quadrado deu mais b ao quadrado, que vai ser igual 0 menos 3 deu menos 3 ao quadrado, 9, mais produto notável, né? Quadrado do primeiro deu 16, menos 2 vezes 4 vezes b deu 8b, mais b ao quadrado. Se eu passar o b ao quadrado para o primeiro membro, vai dar para cortar. Então, eu vou organizar as coisas, ó. Vou passar o menos 8b para o primeiro membro. Aqui deu 9 mais 16, 25, e vou trazer o menos 1 para o segundo membro. 25 menos 1 deu 24, dividido por 8, 3. Então, a coordenada que eu desconhecia do ponto B é 3. Quem vai ser o ponto B? 3 de x, que eu já conhecia, e 3 de y, que é o B, que eu acabei de descobrir, tá? Então, trouxe aí uma informação nova. Toda vez que eu falar que um ponto é equidistante de outros, significa que ele tem a mesma distância. E eu vou igualar as fórmulas de distância, cortar os radicais e fazer o cálculo que ficou dentro da raiz, ok? Das raízes, né? Tudo bem? Aqui, ó, eu vou trabalhar um exercício muito importante com você, que é o tipo de exercício que aparece lá no Enem. Dado um triângulo de vértice, vértice A, 3 e 4, vértice B, 5 e 1, vértice C, 2 e menos 3. Classifique esse triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos e dê o perímetro. Para que eu possa classificar um triângulo quanto aos lados, eu preciso saber a distância de A até B, a distância de A até C e a distância de B até C, que foi o que eu fui calcular aqui, ó. Quem é a distância de A até B? 5 menos 3 ao quadrado mais 1 menos 4 ao quadrado. 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. 4 mais 9 deu raiz de 13. O C. O que é isso, Lene? O C. Unidades de comprimento, porque no plano cartesiano a gente não dá se é metro, centímetro, decímetro, né? Mas são unidades de comprimento, então a gente coloca o C. A seguir, eu fui calcular a distância de A até C para conhecer a medida do lado AC, ó. 2 menos 3 ao quadrado mais menos 3 menos 4 ao quadrado. 2 menos 3 deu menos 1 ao quadrado, menos 3 menos 4 deu menos 7 ao quadrado, que vai dar 1 mais 49, raiz de 50, fatorando 5, raiz de 2, o C. E ainda faltava descobrir a distância de B até C. E aí, ficou lá, ó, 5 menos 2 ao quadrado, mais 1 menos 1 menos 3, que vai dar 1 mais 3 ao quadrado. 5 menos 2 é 3, ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, somando 25, 25 tem raiz 5. Quando eu observei as três medidas, eu percebi que elas eram diferentes. Medidas diferentes significa triângulo escaleno. 2 iguais, isósceles. 3 iguais, equilátero. Então, 3 medidas diferentes e escaleno. Perímetro, eu teria que somar raiz de 13, mais 5 raiz de 2, mais 5. E não dá para agrupar nada, então a gente deixa assim mesmo. Perímetro seria a soma disso daqui, o C, unidades de comprimento. Uma última coisa que você precisa saber é como classificar o triângulo quanto aos ângulos, porque quanto aos lados, você descobrindo quais são, você consegue classificar. Mas quanto aos ângulos, você tem que fazer assim, ó, presta muita atenção. Você vai observar as três medidas que você conseguiu e vai pegar a maior delas, elevando ao quadrado, e vai comparar com a soma dos quadrados das outras duas. Então, maior medida ao quadrado, eu vou comparar com a soma dos quadrados das outras duas. 50 em relação a 13 mais 25. 50 em relação a 38 deu maior. Toda vez que você aplica essa relação e o maior lado ao quadrado é maior que a soma dos quadrados dos outros dois, significa que o triângulo será obtusângulo. Se o maior lado ao quadrado der menor que a soma dos quadrados dos outros dois, o triângulo vai ser acutângulo. E se der igual, valeu a fórmula de Pitágoras, né? O triângulo é retângulo, ok? Então, você precisa guardar essa informação aqui. Como deu maior, o triângulo era obtusângulo.
repassando as ideias usadas. Primeiro achei as 3 distâncias para conhecer os lados. Conhecendo os lados, eu consigo classificar em isósceles, equilátero ou escaleno, ok? Perímetro é a soma dos 3 lados. E para classificar o triângulo quanto aos ângulos, você pega sempre o maior lado, eleva ao quadrado e compara com a soma dos quadrados dos outros 2. Deu maior, obtusângulo. Deu menor, acutângulo. Deu igual, triângulo retângulo. Ok? Então, vamos lá. Resumindo as ideias que nós trabalhamos hoje. Primeira coisa importante. Todo ponto do primeiro quadrante tem x e y positivo. Todo ponto do segundo quadrante tem x negativo com y positivo. Ponto do terceiro quadrante, x negativo com y negativo. Ponto do quarto quadrante, x positivo e y negativo. Se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, a coordenada de x é a mesma de y. Se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares, a coordenada de x é o oposto de y. Se você precisa do ponto médio, x médio é a média aritmética do ponto A e B, xa mais xb sobre 2. Y médio também é a média aritmética do y dos pontos, ya mais yb dividido por 2. Se você precisa do baricentro, x do baricentro, que é o centro de gravidade, é só somar as 3 coordenadas de x e dividir por 3. E o y do baricentro, soma as 3 coordenadas de y e divide por 3, ok? Distância entre 2 pontos, se for na horizontal, o x maior menos o x menor, né? Se for na vertical, o y maior menos o y menor. E também a forma de distância entre pontos cujo segmento está inclinado, que também serve para calcular de um segmento na horizontal ou vertical, que é raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Algum ponto desses que nós trabalhamos você não compreendeu, gostaria que eu voltasse? Eu vou passando devagarinho, ó. Aqui foram as coordenadas iniciais dos pontos. A seguir, né, pontos nos quadrantes. Pontos nos quadrantes, como é que são as coordenadas deles. Depois, analisamos os pontos que pertencem a eixo x, coordenada de y0, eixo y, coordenada de x0, pontos na bissetriz dos quadrantes ímpares, x igual a y, pontos na bissetriz dos quadrantes pares, x é o oposto de y. Fizemos esse exercício aqui. O primeiro deles, né, a letra E estava errado, porque deu que esse ponto estaria na bissetriz dos quadrantes pares e ele está na bissetriz dos quadrantes ímpares. Esse me deu coordenadas de 2 pontos que ficavam no mesmo local. Então, igualei x e y, montei o sistema e achei o valor de x e y. A seguir, nós falamos sobre ponto médio, né, cuja coordenada é a média aritmética em x e em y. Depois, falamos sobre o baricentro. Para achar o x do baricentro, soma as 3 coordenadas de x e divide por 3. Y do baricentro, soma as 3 de y e divide por 3. A seguir, expliquei a fórmula de distância, né, na horizontal, na vertical e com a inclinação. Essa fórmula que obrigatoriamente você precisa guardar, porque ela é fundamental para você trabalhar a distância, tá? E aí você escolhe o ponto, vê por onde vai começar e acha a distância entre os pontos. Quando você estiver trabalhando com um triângulo, para você achar os lados desse triângulo, você calcula as 3 distâncias, de A até B, de A até C e de B até C. Conseguindo as distâncias, você classifica o triângulo quanto aos lados, escaleno, isósceles ou equilátero. Depois você acha o perímetro somando os lados. E para você fazer a análise do triângulo quanto aos ângulos, você pega o maior lado, eleva ao quadrado, compara com a soma dos quadrados dos outros 2. O maior lado ao quadrado deu maior, triângulo obtusângulo. Deu menor, acutângulo. Deu igual, retângulo. Ok?
Gostariam que eu voltasse aqui? Alguma dúvida? Tudo bem?